tema do nosso culto hoje, da nossa pregação, da nossa palestra é: depressão não é frescura, depressão é coisa séria. Já estou pastoreando a ordenada há mais de 6 anos, desde quando eu voltei do seminário, quase 8 anos. Trabalho com jovens desde os 17 anos como líder de célula. E o trabalho, a dificuldade que nós mais encontramos hoje em dia é depressão. Estourado, depressão. Então eu trouxe o Pedro aqui para ele contar um pouquinho do que ele passou, 5 minutinhos, e nós já vamos entrar no assunto. Amém? Pessoal, tudo bem? Então, como o Hélio disse, ele pediu para eu compartilhar uma coisa que eu acabei vivenciando. E é o quê? Há uns, diria, 13, 14 anos atrás, eu era bem novo, porque eu já sou novo, então eu era bem mais novo. Eu tive um problema muito sério, que é o seguinte: teve um ponto na minha vida que umas perguntas muito, até então, esquisitas começaram a simplesmente aparecer na minha cabeça do nada, como, por exemplo, quem eu sou, para onde eu vou, aonde eu tô, porque eu existo. Só que, tipo assim, foi ficando muito forte isso, mas muito, muito forte. E foi agoniante não ter resposta para isso. Muito agoniante, muito agoniante. Acabou que eu entrei em depressão. Pelo menos até o momento eu achava que era só isso, era depressão, mas depois eu fui descobrir que era uma outra coisa junto com a depressão. E foi muito tenso, porque por uma boa parte da minha vida, eu diria que talvez, acho que uns 5 anos direto, alguma coisa assim, eu fiquei em depressão, mas tipo, direto. E era horrível, porque as coisas que eu sentia eram muito esquisitas. Por exemplo, como eu estava em depressão, por causa dessas coisas, eu entrei numa crise existencial onde eu sentia que eu poderia morrer a qualquer momento. O ritmo do meu coração, quando alguém está muito ansioso por muito tempo, começa a mudar. A gente chama isso de taquicardia. O seu coração geralmente faz... Quando você fica assim por muito tempo, ele fica diferente. E eu estava tão nesse extremo, mas tão nesse extremo, que quando eu ia dormir, eu começava até a enxergar coisas, mas tipo assim, eu enxergava flashes, porque eu estava com muito sono, juntava o sono, juntava a ansiedade, e aí eu enxergava flashes, eu não conseguia dormir. E aí quando eu acordava e pensava, por que eu acordei? E foi assim por um bom tempo. Eu até sentia que eu ia desmaiar, acordar em outro lugar. Esses sintomas são muito comuns de quem tem depressão, principalmente do eu vou morrer a qualquer momento e de eu não vejo sentido nenhum na vida. Eu estava assim, mas tipo, bem assim. Só que no fundo, eu fui vivendo com isso todos os dias da minha vida, todos os dias, direto. Só que eu pensava, uma hora eu melhoro, eu sempre fiquei doente, uma hora eu melhoro. Só que teve um ponto, cara, que eu parei, eu olhei para trás, já tinham se passado 5 anos e eu estava nessa ainda. E sem contar que eu tinha ficado mó tempo sem ir para a escola também, porque eu não conseguia ir. Eu ia para a escola, me dava uma crise de pânico, parecia que eu ia ter um treco ali, parecia que ou eu ia ficar maluco, ou ia cair duro no chão, ia acontecer alguma coisa comigo, ia ter um piripaque, então eu tinha que ir embora sempre, direto. Eu não conseguia ficar na escola. Eu fui numa psicóloga, que eu dei muito azar de ir nessa. Psicólogos são bacanas, mas essa eu tive muito azar, porque eu fui lá e eu contei pra ela tudo que eu tava sentindo, e aí ela virou pra mim e falou,
você está sentindo tudo isso porque você é reencarnado. Tipo assim, top 10 melhores psicólogos, né? E por causa disso, eu virei espírita. Isso me prejudicou muito mais durante esse tempo. E foi um processo muito delicado, mas muito delicado mesmo. Acontece que teve um dia que, eu mesmo estando muito ruim, eu ia para a escola, eu não conseguia, tipo, ficar sentado direito, eu ficava meio que inclinado nas coisas, porque o remédio que eu tomava, ele não me deixava prestar atenção. Era um remédio que era para me acalmar, só que o problema é que ele estava numa dose tão alta, porque o meu problema estava muito sério, que me deixava com sono. Então, tipo assim, ou eu surtava ou eu ficava com sono, eu tinha que escolher. E aí, tipo, acontece que eu morava aqui perto, e um dia me veio de, tipo assim, eu vou na igreja, mas tipo, foi do nada. E aí quando eu vim pra cá, pela graça de Deus, existiam pessoas aqui que, quando me viram, falaram: mas o Pedro veio para a igreja? Tipo assim, eu ia pegar fogo se eu entrasse na igreja, alguma coisa assim. E aí quando eu disse: não, o Pedro veio, vamos fazer ele ficar agora, né? Pelo amor de Deus, ele veio. Aí, tipo, porque eu não vinha mesmo, sabe? Eu não vinha. E eu comecei a vir, e uma coisa que eu não entendia quando eu via para a igreja era que eu sentava nos bancos, eu via o pessoal do louvor cantando todo feliz, e uma das coisas que eu me perguntava era: por que eles estão felizes? Qual que é o motivo para isso? Eu não entendia mesmo. Porque na minha cabeça não tinha razão para você sorrir. Não tem certeza nenhuma no mundo por que eu vou sorrir. E acontece que eu vim um dia, eu vim outro, e eu estava ouvindo falar da existência de uma pessoa que me amava, e eu não precisaria fazer nada para receber desse amor. Eu gostei, só que eu gostar não torna isso real. Então eu continuei vindo, até que teve uma vez que eu notei que eu já estava vindo para cá direto, e eu falei: bom, eu quero conhecer esse Deus. Se ele existe, no mínimo, eu vou ter que conseguir algum tipo de interação com ele. E aí eu lembro que o Éden, ele fazia uma célula ali, existia uma porta ali. E a gente fazia a célula lá, era um lugar muito pequenininho. E eu lembro que quando aquela célula acabou, eu virei pro Éden e falei: Éden, eu acho que eu tinha 11 anos, alguma coisa assim. Sim, eu fiquei com depressão bem novo. Eu virei pro Éden e falei: Éden, você sempre fala que você ouve Deus, mas como que é isso? Como funciona? Aí ele falou: você tem que orar e você tem que ler a Bíblia, ele vai falar com você. Eu falei: ok. Mas tipo assim, eu falei um ok muito feliz, sabe? Tipo, vamos ver se funciona, né? Eu cheguei em casa, eu orei, eu conversei com Deus, eu falei: Deus, se você existe, sabe, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu realmente quero te ouvir, eu quero entender como é isso. Eu cheguei em casa, eu fechei a porta e eu fiz essa oração, eu acabei dormindo. E eu sonhei que eu estava vindo para a igreja, estava um dia muito chuvoso no meu sonho. Eu estava com um guarda-chuva e eu estava vindo com uma prima minha para cá, no meu sonho. E no sonho eu estava defendendo ela da chuva, tipo, o vento estava vindo totalmente contrário assim, eu estava defendendo ela. E no sonho eu ouvi uma voz assim: tá vendo, o jeito que você está defendendo ela, eu defendo quem é minha igreja. Eu amo você, e fala para minha igreja que eu amo eles também. Aí eu acordei e eu falei: bom, de duas uma, ou foi realmente Deus ou foi aquele pudim que eu comi. Aí depois eu peguei e falei assim: bom, o Ellen falou que se for realmente Deus, eu tenho a confirmação na palavra. E eu lembro que naquele dia, assim, eu já estava estudando a Bíblia, e eu lembro que naquele dia estava para eu ler Hebreus 13, e eu fui ler, e eu cheguei no versículo 5 e estava assim: eu jamais te deixarei ou eu te abandonarei.
Aí eu falei, bom, só se eu for muito burro, né, pra não achar que Deus está falando comigo. E eu lembro que isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito, isso me deu muita força. Só que a questão é, eu comecei a investir muito em oração, eu fiquei orando demais. Eu tenho 3 caderninhos de oração que eu fui anotando as coisas que Deus foi me falando. Eu tenho, assim, eu sou convertido hoje há uns 9 anos. Eu tenho um dos meus cadernos, eu acho que é o segundo, que é uma coisa que Deus falou para mim. Deus tinha falado assim para mim. Eu ainda estava saindo dessa questão de tomar remédio e Deus tinha falado assim para mim: onde você foi machucado, eu vou usar você para abençoar as pessoas. Só que além disso, quando as pessoas olharem para você, elas vão sentir a minha paz em você. Só que ele falou isso para mim num contexto onde que eu ainda estava sendo tratado. Então, por exemplo, assim, hoje em dia, pela graça de Deus, se você perguntar para algum amigo meu, assim, o que o Pedro Aires vai falar? Calmo pra caramba. Só que se você voltar, tipo, uns anos atrás e você fazer essa mesma pergunta, eles vão falar, o Pedro é ansioso pra caramba. Então, tipo assim, era totalmente diferente. E eu lembro que eu anotei isso, eu guardei no meu coração. Era um contexto totalmente contrário. E eu lembro que eu fui buscando. Eu estava tomando remédio, um remédio de tarja preta. E era aquele muito forte, que me deixava com muito sono. Até que teve um dia que Deus falou assim pra mim, foi no meu caso. Ele falou, de onde vem o seu socorro? Eu falei, vem de você. Aí ele, por que você tem tanto medo então? E por que você tem tanta dúvida? Aí eu lembro que eu peguei o meu remédio, eu deixei ele guardado no armário. E caso vocês não saibam, você não pode falar para um remédio tarja preta, hoje eu não vou tomar, porque é tarja preta. Então, ele não é tipo um remédio de dor de cabeça, você tem que fazer controlado. E eu não fiz isso. Eu peguei e falei assim, bom, meu socorro vem de Deus, eu vou deixar aqui. E todas as vezes que eu não tomava esse remédio, se eu fizesse esse movimento com a cabeça, a imagem não acompanhava. Tipo, a imagem travava. Se a minha cabeça estava aqui, eu ainda estava vendo a imagem dali. Era o efeito da abstinência. E quando eu fiz isso nessa fé aí, no que Deus me falou, eu não tive abstinência. E aí, quando eu cheguei para os meus pais, eu falei, então eu não estou mais tomando remédio. Eles me levaram para um psiquiatra, que é especialista em depressão. E esse psiquiatra aí, ele pegou e fez um monte de perguntas para mim. Acho que ele ficou 1h30 fazendo perguntas para mim. E no final de tudo, quando ele foi concluir o diagnóstico, ele falou assim, aqui consta que você ficou 3 dias sem tomar remédio. Só falei, 3 dias depois para os meus pais. Aí ele falou, isso é verdade? Aí eu falei, é verdade. Aí ele falou, você está ciente que o que você tem não é só depressão, é síndrome do pânico também, né? É uma coisa que não tem cura. E aí depois eu falei, mas eu não tomei o remédio esse tempo aí. Aí ele, ok, como você está se sentindo? Essa pergunta ia definir o diagnóstico dele. De acordo com o diagnóstico, era para minha resposta ser, eu tô ruim. Só que eu falei, eu tô bem, e ele? O quê? Eu falei, eu tô bem de verdade, eu não sinto falta do remédio. Ele pegou, ele encostou assim na cadeira, foi acho que os 5 piores segundos da minha vida, porque ele podia falar, você tá maluco, ele podia falar qualquer coisa. Só que ele pegou, ele encostou na cadeira e ficou 5 segundos quieto assim, ele olhou pra mim e falou, o que você fez? Aí eu falei, por quê? Aí ele, não é pra você estar se sentindo bem. De acordo com tudo que você me falou, você está sendo então curado de uma coisa que não tem cura. Como? Como isso? Aí depois eu tive que falar, eu estou buscando Deus, tal. No final de tudo, quando eu estava indo embora, eu dei a mão para ele, eu fui agradecer a consulta, ele me puxou assim para perto dele, e ele falou, quando você chegar na sua casa, dobra o seu joelho e agradece, porque o que Deus fez com você foi muita coisa. E acontece que, assim, hoje em dia, pela graça de Deus,
eu estou fazendo psicologia, sabe? E acontece que eu estava tendo uma aula esses dias onde a gente estava aprendendo sobre doenças incuráveis. E a minha tá lá. Aí eu falei, tá, incurável. Para Deus não. E é muito engraçado, porque, tipo assim, tudo isso é pela graça dele. Porque eu entendo que eu não mereço, eu não tenho nada realmente de bom. Igual eu falei, eu não tinha perspectiva de vida. Não tinha. Quem fez alguma coisa por mim foi Deus, não fui eu que falei, eu vou na igreja, ele me tocou. Ele fez alguma coisa por mim. E eu lembro que, lembra aquelas anotações do caderno? Parte do cumprimento é isso, da psicologia, mas parte também é daquilo que as pessoas falam para mim, que tem muita paz em você. Amém. Eu também sinto isso, mas é graças a Ele, graças a Jesus. E lá na faculdade, os meus colegas esses dias estavam falando assim, Pedro, sei lá, mano, tipo, o primeiro dia que a gente viu você, parecia que você emanava uma coisa diferente, uma paz que a gente não consegue explicar. E teve gente que falou isso, sabe, que são pessoas que, tipo, têm visões até bem contrárias da gente, sabe. E eu vejo, Pedro, isso é porque você é bom? Não, é porque ele é bom, porque se dependesse de mim, eu acho que eu ia estar no quarto até agora. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus é bom, Ele existe, Ele é real. E eu sei que se a gente buscar, a gente acha. Se a gente ouvir hoje a voz dEle, que a gente possa abrir a porta. Amém? Amém. Obrigado, Pedro. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, a vida do pastor Antenor, a vida do pastor Marcos, homens de Deus, amém? Que sempre estão nos abraçando, sempre estão conosco e nos proporcionando tudo que a gente precisa para crescer, eles estão colocando aqui, amém? Eu vou pedir algo para você agora nesse momento. Desliga seu celular. Se a Bíblia está no celular, então deixa ligado, mas preste atenção. Não converse com quem está do lado. Não olhe no celular. Não olhe. Tudo que for falado aqui, se não servir para você diretamente, vai servir para você ajudar alguém. Amém? Por que eu trouxe esse tema aqui? Depressão não é frescura. Por que Deus colocou esse tema no meu coração? Trabalhando com jovens aí há muito tempo, infelizmente, eu já fiz o velório de 3 jovens que tinham depressão e se mataram. 3. Estavam muito próximos a mim. Pessoas que nós estávamos acompanhando, fazendo tudo que nós podíamos, tudo que nós sabíamos até o momento. E se mataram. E eu vou dizer algo para você. É ruim demais. É ruim demais. Você acompanhar uma pessoa, você trabalhar com uma pessoa, você investir em uma pessoa, você acreditar que ela pode sair daquilo lá e de repente seu telefone toca dizendo que ela se matou. A depressão, no próximo ano, pelas estatísticas, se nós não fizermos nada, se não tiver nada que reverta, vai ser a doença que mais vai matar no Brasil e no mundo. Até o ano que vem. No Brasil, cerca de quase 6% da população tem depressão. Já tem. Pastor, quanto é isso? Cerca de 11 milhões de pessoas. Cerca de 11 milhões de pessoas. O jovem brasileiro é o jovem mais depressivo da América Latina. Você sabia disso? É o jovem mais depressivo da América Latina. E qual que é o país que tem mais festa, mais música, mais bagunça, mais pegação, mais beijo na boca de todo mundo? Aqui. Porque todas as nossas festas, todas as nossas bagunças, aquele jeito descolado, alegre, feliz, que a gente pula, corre, brinca e faz tudo, é só para camuflar aquilo que está aqui dentro. A maioria das pessoas chegam em casa muitas vezes, tiram a roupa, quando tem coragem de tirar a roupa e choram. Eu lembro, quando eu chegava em casa das festas, das baladas,
E parecia que tinha passado um filme na minha cabeça. E como que o filme terminava? Eu sentado na cama, olhando para os meus pés. Eu sentado na cama, olhando para os meus pés. E aí eu pensava assim, nossa, passou mais uma semana e eu de novo aqui no meu quarto, sentado na minha cama, olhando para os meus pés. Parecia que nunca acabava, nunca, sabe? A minha semana passava que nem um filme. E eu ficava olhando para os meus pés, parecia, aqueles poucos minutos que eu olhava, parece que duravam uma eternidade. Parece que a minha semana só tinha esse momento. O momento que eu sentava na minha cama, quando eu chegava no sábado de madrugada e olhava para os meus pés. Que a sua vida não seja assim, amém? Que a sua vida seja diferente. Mas, o jovem brasileiro também está entre um dos que mais se mata no mundo. Muita pressão, muita cobrança. Talvez você conhece alguém assim, talvez você está aqui essa noite está assim. Por que eu quis trabalhar esse tema? O motivo que veio ao meu coração, depressão não é frescura. Primeiro para a família. Porque é muito comum a gente falar com a família e a família fala assim, pastor, meu filho está com uma frescura, ele está falando que está com depressão. É preguiça para não lavar a louça. É porque eu falei para ele varrer o quintal, então ele falou que está com depressão, ele não sai do quarto, é tudo coisa da cabeça dele. Então é sempre a família desmerecendo ou não dando aquele suporte que deveria dar. Eu já ouvi muito, isso é falta de chinelo, isso é falta de surra, isso é falta do que fazer. A família fazendo isso, levando como se não fosse nada. E outra pessoa que leva como se não fosse nada, a própria pessoa. Pastor, a própria pessoa, sim, a própria pessoa. Porque a pessoa fala assim, não, uma hora eu vou ficar boa, eu vou ficar aqui deitadinha no meu quarto, uma hora passa. Vai ter um aniversário daqui uns dias, eu vou animar. Eu vou dar uma volta. É porque eu não recebi meu pai. Ela começa a contar mentiras para ela. Porque eu estou solteira. É porque minha roupa, eu queria comprar roupa e minhas roupas tá tudo já gasta. Eu queria comprar. E ela começa a colocar mentiras para ela não procurar ajuda. Coloca uma máscara. As pessoas acham que em depressão, para você ter depressão, você tem que estar assim. Triste. Gente, uma das bandas aí que eu mais gostei, que eu mais ouvi em toda a minha vida, o cantor, o vocalista da banda, se matou tem 1 ano e meio. Não vou falar o nome da banda. Gente que fez assim, eu não vou falar o nome da banda. Eu vou citar muitos casos, mas eu não vou citar nem nome de banda, nem nome de vocalista, nem nome de cantor, nem nome de atriz, nem nome de nada. Para você entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há 20 dias atrás, uma Miss aqui no Brasil se matou. Uma Miss de X estado aí se matou. A menina tinha convênio, contrato com vários produtos, serviços. Linda a menina, linda. Então às vezes a pessoa ela começa a dizer para ela, eu estou assim porque eu não estou com dinheiro, porque eu não viajo, porque eu não passeio. Gente, se tinha alguém que viajava, passeava, comprava e gastava, era essa moça. Esse vocalista da banda se matou. Gente, nos shows dele 100 mil, 150 mil jovens pulando, e ele animando todo mundo, alegre, feliz, se matou. Não confunda então, a depressão você tem que estar triste, tem que estar com a cara fechada. Não tem nada a ver. Pode estar assim também, mas não é uma regra. Eu quero dizer para vocês alguns sintomas de depressão. E eu quero tomar... Gente, eu estou falando sobre depressão, mas eu sou um pastor de jovens, apesar de ser um tema que tem uma importância, uma seriedade, e eu vou fazer do máximo possível para não parecer cômico, e nem de que eu estou fazendo piada, mas é meu jeitão, amém? Então se algum momento parecer que eu estou desmerecendo, não é não. Mas é muito comum a gente estar trabalhando com jovens e a gente ouvir uns negócios. Então, sintoma, vamos falar um pouco de sintoma. Gente que, por exemplo, sentimento de vazio, tristeza, desesperança total. Por favor, não vai falar assim agora, eu sou assim. Porque toda vez que eu dou um curso de capelania, ou algum curso que eu falo alguma coisa, a pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Calma. Já viu aquelas pessoas que você fala alguma coisa, ela corre para o Google? Vamos ver o que eu tenho. Você digitou no Google, tudo vai aparecer câncer. Qualquer coisa é câncer. Calma.
A gente fala tristeza, ih, eu estou com depressão, fiquei triste hoje, ih, verdade, fiquei triste. Calma, calma. Tristeza que não passa, desânimo, perda de vontade de fazer as coisas, de passear, de cantar, de vir à igreja, coisas que você gostava de fazer, interesse nas coisas que você tinha, perda do apetite. Você gosta de comer? Ixi, pastor, comer o que mais é fácil. Parou de comer. Ih, pastor, eu estou comendo muito. É um outro sintoma. O ruim da depressão é isso, porque ela trabalha muitas vezes no extremo. Às vezes a pessoa pode estar eufórica, comendo e está com depressão. Comer muito, dormir pouco, dormir muito, pensamento de suicídio toda hora pensamento de suicídio, toda hora. Ela fica frustrada, ela perde o ânimo com facilidade, toda hora ela se decepciona, tudo que acontece à volta dela, ela acha que é um complô do universo contra ela. E talvez o mais difícil da depressão, existem níveis de depressão e tipos diferentes de depressão. Vou repetir, existem níveis diferentes de depressão e tipos diferentes de depressão. E talvez é isso que mais dificulta a gente conseguir ajudar as pessoas. Existe um tipo de depressão que tem a ver com a química do seu corpo, com o seu organismo, o lado de dentro. E não tem muito que você possa fazer com as mãos assim, tal, não tem muito. Tem uma alteração na química cerebral do seu corpo, você começa a produzir hormônios, ou a falta de hormônios, que te levam a isso. Eu vou contar alguns casos aqui, eu tenho a permissão das pessoas, tá bom? Eu acompanhei uma jovem, e ela tinha um quadro terrível de depressão, e era tudo ligado a fundo hormonal, emocional, a emoção dela estava bagunçada por conta dos hormônios dela. Ela foi a ginecologista, fez um tratamento, foi em outro médico, começou a tomar alguns remédios, e começou a dar uma melhorada. Sabe qual que é o problema? A gente às vezes vê uma pessoa com depressão, a gente fala assim, amiga, vamos sair? Estou triste, estou aqui. Não, vamos comprar que passa. Vamos comprar que passa, vamos fazer não passa. É do lado de dentro. Então é muito importante, quando nesses casos, você ora a Deus, fala, Deus me cura. Não curou? Vai no médico. Psiquiatra, psicólogo. Gente, é um tabu para ir no psiquiatra, por quê? Você está com dor de garganta, você vai aonde? No médico. Está com dor no pé, vai aonde? No médico. Está com dor nas emoções, nos sentimentos, você vai aonde? Não, vou entrar no quarto e vou chorar. Não, você vai para o médico. Não tem esse tabu. Vai lá, toma um remédio, faz terapia, conversa. Você toma um remédio. Eu acompanho vários jovens, acompanhei um jovem esses tempos atrás, pastor, eu estou mal, eu não sei o que tem, bababá. Olhei no relógio, eu sei as horas que ele toma o remédio. Você tomou o remédio? Não. Falei, cabeção, vai lá tomar o remédio. Dali 2, 3 horas, e agora? Estou bem. Toma o remédio na hora certinha, não falha. Vai lá, toma. E tem uns casos de depressão que, não dizendo que é frescura, mas a pessoa começa a entrar num quadro de depressão porque quer. Pastor, a pessoa entra num quadro de depressão porque quer, sim. E eu vou te explicar por quê. Estava acompanhando um jovem, um adolescente, e ele terminou um namoro, um relacionamento. Terminou um relacionamento de 2, 3 semanas, aquela coisa de adolescente, terminou. E aí ele segue uma pessoa nas redes sociais, um cantor, um artista, sei lá. E a pessoa também terminou um relacionamento longo, de não sei quantos anos, e a pessoa começou a colocar nas redes sociais dela. O que ela fazia depois que terminou o relacionamento? Eu estou com depressão, então eu não saio do quarto. Eu só escuto música da banda tal, parei de comer, parei de falar com as pessoas e estou me cortando. Aquela pessoa da rede social realmente estava com depressão. E tudo aquilo que ela colocou era sintoma de uma pessoa que estava com depressão. Esse menino que não tinha depressão, ele começou a reproduzir aquele comportamento. Ele parou de conversar com o pai, parou de conversar com a mãe, entrou no quarto,
começou a ouvir música da mesma banda que o cara falou que escutava, ficava trancado no escuro e começou a se cortar. Um dia eu conversei com ele, por que você está se cortando? Por que você está se cortando? Ah, porque... Eu falei, aonde você viu isso? Ah, na rede social tal. Ele foi levado ao psicólogo, ele não estava com depressão, mas ele estava desenvolvendo um quadro depressivo. Veja, ele estava daquele jeito porque ele começou a vivenciar os sintomas. Tem pessoas que estão daquele jeito e já demonstram os sintomas. Ele começou a fazer o caminho inverso. Se você entrar no seu quarto, se isolar, ficar trancado no escuro, parar de comer, ouvir música triste, música depressiva, só ver filme assim, você tem grande potencial de desenvolver um quadro depressivo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho sobre capelania e eu fiquei mais de uma semana estudando só sobre casos de suicídio. Começou a dar tristeza em mim, porque você vê foto, você vê artigo, você vê as causas, você vê as razões. Eu falei, opa, isso aqui tá entrando dentro de mim. Dei uma pausa, fui estudar outra coisa. Então você tem que se conhecer. Vamos voltar aqui para os sintomas. Você pode também acabar sentindo dores no corpo, por causa de um fundo emocional, ter dores nas costas, dor de cabeça. Aí você vai no médico, ele vira você de tudo quanto é lado, não é nada. Não é nada, porque é tudo de fundo emocional. E as causas, as razões, o que levam as pessoas a ter depressão? E aí, gente, as causas variáveis. Nós já falamos das causas de dentro, que pode ser uma alteração na química do corpo, nos hormônios, mas pode ser um lado de fora. A perda de um pai, da mãe, de um parente, perda do trabalho, o fim de um relacionamento, divórcio, a perda de um filho. Eu já vi casos de perda de animais, pessoa que perdeu o cachorrinho. Já vi, perdeu o cachorrinho, perdeu o gato, perdeu a casa. Uso abusivo de drogas, álcool, medicamentos. Tem medicamentos que, você lê lá a bula, sintoma, depressão. Sintoma de alguns remédios, depressão. Por isso que é importante você não ficar tomando remédio por conta própria, ir no médico e falar, viu, isso aqui eu posso tomar? Eu cuidei de um caso de um jovem, lindo jovem, estava com câncer, e ele desenvolveu um quadro profundo de depressão por causa do medicamento que ele tomava. O medicamento que ele tomava deixava ele muito depressivo, mas muito, com força. Eu fazia visita para ele quase que todo dia. Então, tem medicamentos que podem causar a depressão, da ansiedade, da insônia, da todos os sintomas da depressão. Outros tipos de causa: assalto, pessoa que foi assaltada, pessoa que foi abusada, pessoa que foi violentada, pessoa que não conseguiu se defender, aquele sentimento de impotência, de você não conseguir revidar, de você não conseguir se defender. Solidão, isso aqui é o que mais está matando. Solidão e carência. Olha aqui para mim. Solidão e carência está arrebentando os jovens no Brasil. Porque a mídia e as redes sociais estão vendendo uma imagem que, se você não tiver ninguém, e se você não viajar, sabe aquelas viagenzinhas de casalzinho? Né? Eu tenho muito adolescente jovem nas minhas redes sociais, e toda hora eles colocam a foto de algum casal, e eles colocam assim, meta de relacionamento. Eu falo, meu Deus, quando eu vejo hashtag meta de relacionamento, eu fico com depressão. Aí eu olho o casalzinho, sem um boleto para pagar, sem uma casa para limpar, saiu viajar às custas do pai e da mãe, glória a Deus que foram passear. Mas isso é a meta, esse é o objetivo. Não tem como. Tem gente que está com depressão em tanta rede social. Pastor, todo mundo bonito, todo mundo rico, todo mundo cheiroso, todo mundo passeia. E eu estou aqui só engordando, reprovando nas provas, tomando pau. Vai dar depressão no você mesmo. Pastor, rede social da depressão não é a rede social. É você ficar se comparando e se julgar inferior àquela pessoa. E achar que se você não tiver aquilo, você não é ninguém. Não é a rede social, é a forma como você enxerga a rede social. É a forma como você se relaciona. E você coloca aquilo como padrão. Eu vi um vídeo de uns jovens, eles falando do look que eles usavam.
Tênis tal, paguei tanto. Calça tal, paguei tanto. Camisa tal, paguei tanto. Estou vestindo 10 mil reais. Eu estou vestindo 12 mil reais. Eu falei, que despropósito. E tem um monte de jovem que está olhando aquilo e pensando, gente, ele está vestindo 18 mil reais. Se juntar a roupa de todo mundo aqui de casa, não dá 500 conto. Sim ou não? Aí você fala, meu Deus. Aí a pessoa vai lá e tira, coloca lá assim, está num restaurante X, restaurante famoso. A sobremesa, 200 reais. Vem uma cereja no prato. Como que pode, gente? Como que pode? Gente, as causas da depressão são inúmeras, infinitas. Crise existencial, briga, discussão, perda da esperança, não ter propósito, trabalhar muito, não trabalhar nada. A pessoa pode desenvolver depressão, infinitas causas, infinitas causas. Eu quero contar alguns exemplos para vocês, eu vou entrar na mensagem. A mensagem é curtinha. Aqui eu só estou conversando um pouco com vocês, para que vocês possam ter alguma identificação com isso ou encontrar alguém. Mas eu quero contar para vocês alguns casos. Um caso de um menino, que eu acompanhei ele bastante tempo. Ele entrou por um quadro de depressão profunda. Qual que foi o grande problema dele? O abandono do pai. O pai abandonou ele, ele cresceu sem o pai, e ele sentia muito aquela falta, e ele entrou por um processo de depressão. E para ele aliviar a depressão, o que ele fez? Caiu na besteira de se envolver com álcool e droga, o que só piorou. Porque toda vez que ele fazia uso do medicamento para depressão, ele bebia, cheirava, virava uma bagunça, anulava todos os efeitos dos medicamentos e às vezes quase morria. E aí, ele melhorou com a droga. Oh, glória a Deus. Só que ainda ele tinha aquele buraco aqui dentro, da falta do pai. E ele começou a se relacionar com as pessoas. Namorava uma moça, namorava outra, namorava uma moça, namorava outra. E nunca dava certo. Porque na verdade ele estava procurando o quê? Um pai. Ele estava procurando um pai. E ele, com um histórico muito complicado, uma pessoa difícil, começou a namorar uma moça, namorar outra, e nada dava certo, nada dava certo. Já viu aquele jovem que fala assim, eu não tenho sorte em relacionamento, tudo dá errado? Era esse jovem, ele falava isso. Então ele partiu para ter relacionamento com homens também. Porque com mulher não estava dando certo. Começou a se relacionar com homens também. E no final da trajetória dele, ele se matou. Nós não conseguimos intervir. Um outro caso, de um rapaz também, um jovem não, já era um senhor, que também faleceu, mas ele não se matou. O problema dele foi o alcoolismo. Ele sofreu um trauma muito grande com o pai também. O pai bagunçou a vida da família toda e fugiu o pai. E ele nunca superou a perda, a ausência e o abandono do pai. E ele culpava o pai por todas as tragédias que tinham acontecido na vida dele, da família dele. E ele não gostava de tocar no assunto. Sempre que eu ia conversar com ele, quando ele estava sóbrio, ele não gostava. Ele falava, vamos mudar de conversa? Vamos deixar isso aí para lá? Eu falava, não pode. Você tem que liberar perdão para o seu pai. Aí ele falava, soltava uns palavrão, não perdoa, e vamos trocar de assunto. Quando ele bebia muito, e a gente conversava, ele chorava igual uma criança, e ele falava, por que meu pai foi fazer isso? Por que meu pai deixou chegar nesse ponto? Por que meu pai não amou a gente? Aí vinha todos os questionamentos para fora, quando estava bêbado. Aí eu ia tentar falar, ele não entendia. Aí quando ele estava sóbrio, eu ia falar com ele não queria falar. Veja, quando ele estava sóbrio, ele não conseguia verbalizar sobre o assunto. Quando estava bêbado, sim. Só que quando estava bêbado, não dava para entrar com tratamento. Um outro caso, um jovem também, ele perdeu uma pessoa muito próxima, e o que ele fazia? Ele ia no túmulo da pessoa, todos os dias ele deitava em cima do túmulo da pessoa e chorava. Chorava. Aí ele ligava para mim, pastor, fui lá no cemitério. Filho, não vai mais lá. Você já sepultou, você já fez a homenagem. Não, mas eu tenho que ir lá. E todos os dias ele ia lá, durante muito tempo ele ficava deitado em cima do túmulo, mais de 1 hora.
Teve um dia que ele ficou mais de 2 horas deitado sobre o túmulo, chorando. Eu falei, isso não vai fazer bem para você. Você precisa sair dessa condição. E essa pessoa já tinha um histórico de depressão, tinha melhorado. Eu falei, olha, se você não parar com isso, você vai voltar aquilo lá. Você vai voltar. Mas dito e feito, né? Ele começou a desencadear de novo aquele processo de depressão. Começou a melhorar quando ele parou de ir ao cemitério e deitar sobre o túmulo e chorar. As semanas que ele não ia, ele estava melhor. Porque o fato dele ir lá e deitar sobre o túmulo trazia aquela carga de emoção, aquela carga de memória e fazia ele lembrar e reviver sobre tudo aquilo. Teve um outro caso que esse eu sempre conto, porque foi muito interessante. É uma senhora aqui da nossa igreja, ela me permite contar. Fui fazer uma visita para ela e eu perguntei por que ela não ia mais à igreja, por que ela não vinha mais à igreja. E ela falou que estava com depressão, não tinha ânimo, não tinha vontade para sair de casa. E enquanto nós conversávamos, aqueles netos correndo dentro da casa dela, os netos, dá aqui o meu carrinho, dá minha boneca, os netos correndo. E eu catei e perguntei para ela se ela estava indo no psicólogo, no terapeuta, se ela estava tomando remédio. Ela falou que sim. Eu falei, não está surtindo efeito? Ela falou, não. Na hora, gente, no meio da conversa, eu senti algo assim no meu coração, assim. Sabe, de Deus, não tem outra explicação. Espírito Santo, pergunta se ela está comendo. Pode parecer uma coisa que não é espiritual. Eu falei, a senhora está comendo? Ela falou, lógico. Aí você fala assim, é coisa da minha cabeça. E aquilo lá continua sendo de mim. Pergunta o que ela está comendo. Eu falei, o que você come? O que você come? O que você... tomo café da manhã, almoço e janto. E aquilo dentro de mim, não, mas pergunta o que ela come. Eu falei, o que a senhora come? Descreve para mim. De manhã eu tomo um café preto. O que mais? Só. Eu falei, tá. E almoçar? A senhora está almoçando? O que a senhora faz de almoço? Eu faço arroz, faço feijão, faço carne, faço salada. E sempre dentro de mim, assim, ela faz tudo isso, mas pergunta o que ela come. Eu falei, tá bom, a senhora cozinha tudo isso, mas o que a senhora come? Eu como arroz e ovo, que eu gosto. Não como mais nada, como um pouquinho de arroz e um pouquinho de ovo. No almoço, isso. Eu falei, e de tarde? Tomo suco. Eu falei, que suco? De saquinho. Aquele de saquinho. 0 vitamina. Eu falei, o que a senhora janta? Eu tomo um café preto de novo. Eu falei, não dá, eu tô com depressão. Eu falei, senhora não pode, a senhora está tomando remédios muito fortes. Pastor, alimentação tem a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. As mulheres no Brasil hoje, elas têm muito mais depressão do que os homens, justamente pela perda de vitamina D. Falta de vitamina pode sim dar depressão. Os nutrientes corretos faltando no seu organismo. Eu falei, senhora, a senhora vai fazer um favor. A senhora vai comer de manhã pão, leite, chocolate, enche de chocolate, assim, chocolate é vida, né? Serotonina, você vai ficar alegre, vai lá para cima. Eu falei, você vai pôr no seu prato arroz, feijão. Eu falei, senhora tem... Gente, parecia médico, tem que ver que coisa linda. Eu falei, a senhora tem alguma contraindicação? A senhora tem alguma coisa que a senhora pode comer? Não, eu posso comer de tudo. Eu falei, então a senhora vai comer beterraba, vai comer brócolis, vai comer carne. A senhora pode comer de tudo, não tem nenhum problema. Não, eu falei, então come mesmo, come. De tarde a senhora vai comer de novo. E à noite, nada de café, é comida de novo, soca a comida para dentro. E não para com o remédio. E aquelas, gente, eu não conseguia falar com ela, aquelas crianças correndo. Eu falei, e esse monte de filho aqui, de quem que é? Dos meus filhos, tira tudo eles aqui de casa. Eu falei, aqui é creche? Não, então manda embora. Eu falei, manda embora. Não, é que eles estudam. Eu falei, então reveza. Esse aqui vem, fica aqui 2, 3 horas. Esse aqui vem, fica 2, 3 horas. E ficar tudo junto aqui não dá não. Porque a senhora já criou filho, vai criar filho dos outros de novo? Não, tá bom, pastor. Eu falei, a avenida aqui perto da sua casa, não é? Ela falou, é. Porque ela falou que não saía de casa. Eu falei, a senhora vai até a avenida e volta. Ela falou assim para mim, é para eu ir andar na avenida? Só que ela já tem idade, né? Eu falei, não precisa andar na avenida, só vai até a avenida, 2 quarteirões, vai até a avenida e volta. Já tá bom. Depois nós vemos. E estou orando por ela, fiquei orando por ela. Gente, dali 15 dias aparece a mulher na igreja. Pastor, o senhor me curou.
Os meninos não ficam mais em casa gritando na minha cabeça, eu durmo, eu descanso, eu estou comendo, os remédios estão tudo certinho. E essa semana eu fui no médico, ele viu tão contente, tão bem que tirou o remédio. Ele quis tirar o remédio. Falei, glória a Deus. Aleluia. Comida, gente, comida. Quem é que começa a ficar triste sem comida? Deixa eu ver. Gente, ficar triste não é ter depressão, amém? Eu estou brincando, ficar triste não é depressão. Mas você precisa comer, precisa mandar arroz e feijão para dentro aí. Abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Quem achou aí diz amém? Nós vamos ler a partir do versículo 3, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, diz assim, fica com a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e comentando o texto. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se chegou a Berseba. Até aqui, segura aí, vamos entender. Elias, ele era um grande homem de Deus aqui em Israel, e ele tinha feito uma série de obras, ele tinha feito uma série de restaurações sobre a nação de Israel, importantíssimas, mas a rainha daquela época, a rainha Jezabel, ameaçou ele de morte, falou, olha, eu vou tirar a sua vida, eu vou matar você, uma ameaça real. A Bíblia diz aqui que ele teve o quê? Temendo, ele teve medo, ele se levantou para salvar a sua vida e foi para uma cidade. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós não estamos falando de uma mulher que era uma simples mulher, estamos falando da rainha do país. Ela tinha todo o dinheiro necessário, ela tinha o exército necessário, ela tinha todos os instrumentos necessários para tirar a vida de Elias, para matar Elias. Não era algo fictício, não era uma invenção, era algo real. Se uma pessoa que tem esse poder, que tem essa envergadura, se levanta contra você e fala assim, olha, eu vou matar você hoje, eu vou matar você. Não era coisa da cabeça dele. É claro que ele ia ter medo. Ele se viu aqui desprotegido, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu impotente e ele não tinha nenhum instrumento ao seu favor para reverter essa situação. Estamos falando a nível humano. É claro que a gente sempre tem a intervenção divina, mas estamos falando a nível humano. Ele olhou para ele e falou, não dá para mim. E ele fugiu. E ele foi para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha que interessante. Cada detalhe que a Bíblia relata para a gente é muito importante. No começo da fuga, ele está com uma pessoa, o moço. O moço do profeta era alguém que auxiliava o profeta em tudo que ele fazia. Era como se fosse um amigo pessoal, que ajudava com a roupa, com a comida, com a hospedagem. Era uma pessoa que estava próxima. Mas chegou um determinado momento, ele deixa o menino em uma cidade e ele continua a viagem. Sabe, é muito interessante, quando a gente começa a acompanhar pessoas que estão com depressão, acontece a mesma coisa. No começo do processo, ela até está perto das pessoas, mas depois ela se afasta. Por que ele deixou aquele menino lá? Por que ele deixou? Porque ele olhou o menino e olhou o problema e falou assim, esse menino não é suficiente para combater esse problema, então eu vou isolá-lo. É a mesma coisa que a gente faz. A gente olha para a nossa mãe, a gente olha para o nosso pai, a gente olha para os nossos amigos e fala assim, o meu problema é maior do que essa pessoa que está do meu lado. Eu vou deixar ele porque ele não pode me ajudar. E a gente continua o caminho sozinho. Quando você se sentir com depressão, quando você tiver ou souber de alguém, não deixe essa pessoa sozinha. Não deixe sozinho. Sabe qual que é o argumento que a pessoa com depressão mais usa? Ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu estou sentindo. Ninguém sabe o que eu estou passando. O meu problema é muito grande.
E porque ele acha que o problema dele é tão grande, ele deixa as pessoas pelo caminho. Olha o que aconteceu com Elias. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Olha aqui para mim. O deserto fala de um lugar de solidão. Todas as vezes que nós deixamos pessoas pelo caminho, achando que elas não podem nos ajudar, nós entramos num lugar de solidão. Não entre num lugar de solidão. O deserto é muito ruim. No deserto não cresce nada. No deserto não frutifica nada. O deserto é um cenário árido, feio. As pessoas quase não passam por lá. E é nesse lugar que nós nos encontramos às vezes. Você pode fazer do seu quarto um deserto, do seu trabalho um deserto, da sua faculdade um deserto. O deserto fala daquele lugar em que você fica sozinho. Você pode estar sozinho dentro da sua empresa, com todo mundo trabalhando com você na mesma sala. Mas você se colocou num lugar de deserto, porque você não conta nada para ninguém, você não fala nada para ninguém, porque ninguém tem poder para te ajudar. Você julga assim. Não faça isso. A continuação. Ele mesmo se foi ao deserto, a caminho de um dia. Olha que interessante. Ele, para chegar no lugar deserto, ele caminhou quanto tempo? Um dia. Gente, se você sair caminhando aqui, dá para você andar bastante um dia. Não sei nem quantos quilômetros que dá para andar. Mas aqui fala da solidão, do isolamento. Ele não apenas foi para um lugar deserto para ficar quietinho, ele foi se isolar. Não se isole. Não se isole. E mais importante, não deixe a pessoa sozinha. Amém? Não deixe a pessoa sozinha. Se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha aqui para mim. Olha como que é o oposto. Ele fugiu porque ele estava com medo de morrer. Ele deixou o menino pelo caminho, ele chegou no deserto, e quando chegou lá ele falou o quê? Chega, basta, eu quero morrer. Desejo de morte. O profeta Elias aqui, ele está com todos os sintomas e todos os indícios de uma pessoa que está com depressão. Agora, por que aqui ele está pedindo a morte? Se ele fugiu para não morrer, por que aqui ele está pedindo a morte? Parece até oposto. Olha aqui para mim. Por que ele está pedindo a morte? Angústia. Porque ele está pensando o seguinte: Jezabel vai me alcançar e vai me matar. Eu não tenho nenhuma expectativa de vida, eu vou morrer. E se ela me pegar, eu vou ser torturado, eu vou ser humilhado, ela vai zombar de mim, ela vai fazer o que quiser comigo e por fim vai me matar. Antes que ela me alcance e faça tudo isso comigo, eu prefiro morrer aqui e agora. Ficar com essa dúvida e com essa incerteza, eu vou morrer amanhã, eu vou morrer semana que vem, eu vou morrer o mês que vem, é ruim. A pessoa, ela quer se livrar dessa dor, ela quer se livrar dessa angústia. É por isso que as pessoas com depressão muitas vezes tiram a sua própria vida. Elas não querem matar o corpo, elas querem tirar essa angústia do processo entre o aqui e até o problema se resolver. Elas não querem o resultado, se vai dar certo ou se não vai. Ela quer eliminar o processo. Eu atendi um senhor uma vez, e ele com um quadro de depressão, assim, acho que um dos mais difíceis que eu já vi na minha vida. Eu conversando com ele, ele do nada ele falava: pastor, eu vou morrer. Mas mudava o assunto assim, eu tentava conversar um pouquinho com ele. O senhor está comendo, sabe aquela coisa? Está indo no psicólogo? Não, pastor, eu vou morrer. Mas do nada, eu vou morrer. Ele levantava da cadeira na minha sala, aqui no gabinete pastoral, ele dava a volta na cadeira, ele olhava assim: eu vou morrer, pastor, eu vou morrer. Não está mudando minha respiração, você está ouvindo? Vou morrer aqui agora, pode chamar minha família. Eu falava: calma, senta aqui, senhor, não vai morrer. Pastor, eu vou morrer, eu estou sentindo aqui agora. Daqui a pouco entrou a esposa dele, e ele começou a fazer isso de novo. A esposa dele: pastor, eu não aguento mais, eu vou embora. Porque fica um ambiente pesado. Depois você viver com uma pessoa assim, 1 ano, 2, 5, 10. Ele ali na minha sala, 1 hora, eu já estava ficando angustiado, porque eu não sabia mais o que fazer. Vamos orar. Ele: tá bom. Ele fechava o olho, eu ia orar, ele falava assim: mas você vai demorar na oração? Eu falava: não, vai ser rapidinho. Ele: mas tem que ficar com o olho fechado? Eu falei: não, pode ficar com o olho aberto. Eu ia pôr a mão nele, aí uma desconfiança muito grande. Vamos voltar aqui para o texto. Versículo 4.
E disse, basta, e pediu a morte para si, e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Outro sintoma aqui da depressão, complexo de inferioridade, se sentindo menor do que todo mundo. Ele falou, ó Deus, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais. Diminuindo o valor de si mesmo. Ninguém vai se importar comigo se eu morrer, eu não sou melhor que os meus pais. Só que, gente, quando você vai ler a história de Elias, ele é um dos homens mais importantes de Israel. A depressão, muitas vezes, ela diz que você não vale nada, que você não é ninguém, que ninguém vai sentir a sua falta. Você já viu aquelas frases assim da rede social? Se hoje eu me matar, ninguém sente a minha falta? Eu nem curto, se eu tiver que chamar, eu chamo inbox. Eu vou lá e chamo inbox. Aí vai todos os amigos lá, não, você é especial, você é importante. Essa palavra de bom ânimo, sabe o que é? Sabe o que significa isso aí? É bom, tem valor. Mas você imagina uma pessoa com muita fome. Aí você vem dar uma azeitona para ela. Só procrastinou um pouquinho. Não é aquilo que vai resolver. Amém? Quando você vê alguém assim, gruda nela. O 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, de uma árvore. Esse sono aqui, gente, é aquele sono que a pessoa quando tem depressão muitas vezes tem. Aquele sono irregular, aquele sono desproporcional. Ele dormiu fora de hora, no lugar errado, a quantidade errada, foi dormir. Agora, olha que lindo, do 5 para frente, do meio do 5 para frente. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha aqui para mim. Deus, Ele tem colocado anjos na nossa vida, que quando a gente está lá naquele lugar de depressão, chega para a gente e fala o quê? Levanta. A mãe, o pai, né? Levanta, você não vai comer? Você não quer um suco? Você não quer vir aqui na sala? E a gente faz o quê? Não, vou ficar aqui. Ô bênção, às vezes está falando assim, mas Deus não faz nada. Por que Deus não curou ele assim? Deus fez o quê? Mandou um anjo. Mandou um anjo e falou, Elias, levanta, come. Quem são os anjos de Deus que Deus tem colocado na sua vida e está te dando direção? O anjo não chegou lá para ele e falou, olha para mim como que eu brilho bonito. Não, ele chegou lá e deu uma instrução para ele. Falou, levanta e come. Olha a continuação. No 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Olha aqui para mim. O anjo deu uma direção para ele. Falou, filho, você vai levantar, você vai comer. O que ele fez? Ele levantou, comeu e voltou a dormir. Às vezes o anjo vai chegar para você e vai falar assim, vamos levantar? Vamos comer? Se troca, vamos ao psicólogo, vamos ao médico. Vamos à farmácia, vamos ao terapeuta, vamos ao pastor, vamos ao nutricionista, vamos ao ginecologista, vamos chamar todo mundo. Gente, o que é isso? É ferramenta. É ferramenta. Todas as pessoas que eu acompanhei com depressão, eu sempre falei, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, mas precisa do psiquiatra? Não sei, você vai lá e conversa, é ele que vai falar se precisa ou não. Vai no psiquiatra, vai numa nutricionista. Vai numa nutricionista. Eu frequentava academia, estou alongado a academia faz uns 70 dias que eu estou com as costas ruins. Mas eu sempre falava para o meu professor, falava, vou mandar um fulano aí que está com depressão, você ajuda ele, converse com ele. Pastor, o que tem que ver? É comprovado cientificamente, atividade física diminui a probabilidade de depressão e ajuda você a dar uma alavancada nisso aí. Pastor, eu estou com depressão, se eu entrar na academia eu vou sarar? É uma ferramenta a cabeção, é uma ferramenta. É a mesma coisa quando você vai num psicólogo, uma das primeiras coisas que ele vai perguntar, você vai à igreja? Aí a pessoa, não. Ele fala, arruma e vai. Aqui na igreja você vai ser o quê? Você vai conviver com pessoas. Convívio social é terapêutico, é importante. Você vai se socializar. O pastor no meio do culto vai falar assim, dá a mão, abraça alguém. Tudo isso é terapia. Aqui você vai receber oração, você vai receber um elogio, você vai estar com pessoas. Vamos sair, vamos tomar um lanche. Tudo isso ajuda no processo. É ferramenta. É isso que vai resolver? Não, mas é isso que vai ajudar no caminho.
vai ajudar no caminho. Quem está entendendo isso, amém? Estão aqui comigo ainda? Amém? Então tá bom. Vamos continuar o texto. O 7. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Diga comigo, caminho longo. O anjo aqui agora está falando para ele o quê? Tenha esperança. Você precisa ter esperança. Ele estava falando assim: Senhor, basta, tira a minha vida aqui e agora. Ou seja, na cabeça dele não tinha mais caminho, ele ia morrer ali. O anjo deu comida e água para ele 2 vezes e falou o quê? Levanta-te, o teu caminho é longo, você tem propósito, tem esperança, a sua caminhada ainda vai ser muito longa, você vai andar muito ainda, você vai viver muito ainda. Nós precisamos aprender a dar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para as pessoas, fortalecer as pessoas. Às vezes, não ajuda você chegar para uma pessoa que está com depressão e falar assim: mas você não se ajuda, você não está se esforçando. Ah, mas você é muito preguiçoso, você é muito folgado. Não adianta você chegar lá para a pessoa que está com depressão e dar uma morretada nela. Não adianta. Dá uma palavra de ânimo, tenta fortalecer ela. Se tiver que fazer alguma repreensão, que seja na medida exata, pequenina. Ela não está precisando de mais uma paulada, ela não está precisando de mais uma crítica, ela está precisando ser levantada. Quem está entendendo isso, amém? Eu conversei com uma mulher uma vez, um caso com depressão, só falar desse aqui eu já continuo. E ela disse assim para mim: pastor, a filha dela estava num caso profundo de depressão, com laudo médico, laudo psicólogo, todo mundo. Ah, mas ela não se ajuda. Eu falei: eu vou tentar ajudar a senhora a entender. Vamos trocar o nome da doença da sua filha. Não vamos chamar de depressão, nós vamos chamar de câncer. Porque aqui na nossa cidade o pessoal não fala câncer, vocês já viram? Eles falam aquela doença, eles falam, tem até medo de falar. Eu falei: vamos trocar, vamos chamar de câncer. Câncer. Aí ela já regalou um olhão. Eu falei: se ela começa a tomar um medicamento para câncer e começa a não ter êxito e não ter sucesso, você vai falar o quê? Que ela não está tendo vontade? Se ela não for curada do câncer com 2, 3 meses de tratamento, você vai comparar ela com outras pessoas? Porque era isso que a mãe estava fazendo. A fulana teve depressão e sarou em 3 meses, ela já está há 1 ano. Você vai chegar para uma pessoa que está com câncer e falar: fulano ficou com câncer 6 meses e curou, você já está há 2 anos. Eu falei: você vai ficar comparando a sua filha com quem está bem? E colocar culpa nela? Aí comecei, trabalhei pesado com a mãe, semanas. Depois que a mãe ficou boa, a mãe entendeu que quem ficou boa foi a filha. E eu comecei a entender que a filha, ela tinha tudo para ser curada, para ser sarada. Mas enquanto a mãe não tirasse o peso dela, a filha nunca ia sarar. Porque ela não lava uma louça, pastor. Ela não sai do quarto, aquele quarto fica trancado. Ela não toma banho, ela isso, ela aquilo. Ela não se ajuda. Quando eu troquei o nome da doença da filha dela, ela começou a entender. Eu falo assim: quando a sua filha está num alto nível de uma doença, quando uma pessoa está com uma dor no pé, ela toma banho sozinha. Mas se a pessoa está com uma doença muito ruim, você não dá banho nela? Dou. Falei: então dá banho na sua filha. Ela vai falar que não quer, vai lá com amor, pega e põe ela debaixo do chuveiro. Ela não quer cortar a unha, vai lá e corta a unha dela. Ela não quer pentear o cabelo, vai lá e pente o cabelo dela. Ela não quer tomar um remédio, dá um remédio para ela tomar. Ela não quer comer, dá comida para ela. Ela não quer sair do quarto, pega ela, sai do quarto, abre a janela do quarto com amor e carinho e fica lá com ela. Vamos assistir uma TV aqui. Fica lá com ela, não deixa ela sozinha, que uma hora ela faz uma besteira. E a mãe começou a pedir estratégia para Deus e orar, e Deus foi dando graça. Em 2, 3 meses, toda a terapia, todo o medicamento começou a cooperar e dar certo. Antes não estava atingindo o êxito e o sucesso, porque a família não estava abraçando isso aí direito. Vamos continuar. O 9. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha aqui para mim. O profeta Elias aqui, então, ele pegou o caminho dele, e ele entrou numa caverna. E Deus perguntou para ele uma pergunta: o que você está fazendo aqui?
O texto fala que ele entrou na caverna para passar a noite. Diga comigo, passar a noite. Quando Deus pergunta, eu fiquei me perguntando, por que Deus pergunta se o próprio texto já traz a resposta anterior? Ele entrou para quê? Elias entrou numa caverna para passar a noite. Gente, você está viajando, você está passando na estrada, tem uma caverna, não tinha hotel antigamente. Pô, uma caverna é um local seguro, dá para fazer uma fogueira, dá para você dormir, dá para você descansar. Deus sabe de tudo isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que aí a pergunta de Deus, Elias, o que você está fazendo aqui? Gente, sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? A gente usa a coisa certa com a motivação errada. O problema não era ele estar na caverna, mas a razão pela qual ele entrou na caverna. Muitas vezes você vai pegar pessoas com depressão e elas estão com algum comportamento e você sabe que aquele comportamento não é bacana. Gente, tem algum problema ficar no quarto? Tem algum problema ficar no quarto? O quarto é seu, não é? Tem problema ficar lá dentro, no escuro? Não, não tem. Mas quando a motivação é errada, sim. Quando a motivação é errada, sim. Elias entrou numa caverna. E Deus foi lá falar com ele. Olha o que ele disse. Tenho sido zeloso. Olha a desculpa que ele dá. Olha a resposta que ele dá. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Gente, todas as razões que ele está dando são boas razões. Ele está falando, viu, Deus, meu país está destruído. Eu tinha prazer em ir na sua casa, eles destruíram o teu altar. O motivo da minha alegria acabou. E às vezes a pessoa com depressão, ela fala, né, eu não tenho mais alegria. A razão da minha alegria acabou. Ele fala assim, mataram todos os profetas. Sabe o que ele está querendo dizer? Todos os meus colegas foram embora. A pessoa com depressão, ela fala, todos os meus amigos se esqueceram de mim. E aí ele fala por final, agora eu estou só. E a primeira coisa que ele fala, e eu sempre tentei fazer tudo certo. Às vezes a pessoa com depressão, ela se culpa, pastor, eu sempre tentei fazer certo, por que isso está acontecendo comigo? Não sei, filho, problemas da vida, mas tem que levantar a cabeça e continuar. Olha só agora o que Deus fala com ele. Disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. A primeira orientação de Deus, sai da caverna. Eu não sei qual é a caverna que você está entrando, mas você precisa sair. Amém? Deus não trata ninguém dentro da caverna. Você tem que sair da caverna. Sai da caverna para Deus tratar com você lá fora. Neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Algumas versões vai dizer uma voz suave e tranquila. Quando Deus fala para ele, sai daqui que eu vou falar com você, ele ficou no alto de um monte, ele ficou olhando um vale lá embaixo. E passou um vento no vale muito forte, e ele achou que Deus ia falar com ele através do vento. Teve um tremor de terra, ele achou que Deus ia falar através do tremor. Começar a pegar fogo na mata, ele achou que o fogo na mata era Deus querendo falar com ele, não era. De repente veio uma voz tranquila, suave. É algo espetacular? Sim ou não? Depende do ponto de vista. Nós que estamos acostumados a ver esses filmes super famosos, agora que está na moda, você vai ver um filme de 30, 40 anos atrás, com os efeitos especiais, é chato, não é? Você fala, gente, que efeito especial ruim. Aqueles filmes de tubarão de antigamente, você fala, dá para ver que é de plástico. Dá para ver que é de plástico. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando algo espetacular. E Deus, Ele é simples. Deus é simples. Deus fala com Ele com uma voz suave. Talvez você veja aqui essa noite esperando ouvir uma super, hiper, mega palestra. E está sendo algo tão simples. Sabe o que Ele fez? O que eu e você muitas vezes fazemos. Continua lendo o texto. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu. Ele pegou o manto dele, gente, ele fez isso aqui, ele envolveu o rosto. Ele colocou o manto em volta da cabeça, falou, não quero ouvir não.
Eu não quero ouvir. Coisa simples, coisa mansa, coisa suave. Gente, uma das piores dificuldades que eu já tive em tratar pessoas com depressão ou tentar ajudar, sabe qual que foi? Ah, pastor, tudo que você está falando aí eu já sei. Tudo que você está falando aí eu já sei. Mas vai no psicólogo, tudo que o psicólogo vai falar eu já sei. Ele vai falar para eu tomar 4 gotas disso, psicólogo não, psiquiatra. Vai mandar eu tomar tal remédio, vai mandar eu fazer isso, vai mandar, eu já sei. E porque a gente já sabe tudo, a gente continua doente, porque a gente já sabe tudo, a gente continua com os problemas. A gente sabe o que a gente está esperando? Terremoto, furacão, coisa inédita, coisa que nunca viu e aconteceu em nenhum lugar. Olha a continuação. Quando Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: o que fazes aqui? Gente, você está vendo que o profeta Elias, Deus está mandando o anjo, ele dá uma melhorada, ele começa a andar, ele começa a oscilar, ele entra na caverna, ele sai da caverna, Deus fala de novo, Deus repete a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui? Sabe o que isso mostra para a gente? Terapia, um processo. Depressão, às vezes você veio aqui no culto pensando assim: rapaz, eu vou receber uma oração hoje, eu vou ficar 100% bom. E é um processo. Deus pode te curar assim, num estralo? Pode ou não? Pode. Eu já ouvi testemunho assim. Mas você já viu o testemunho do Pedro? Foi um processo. Você sabia que a palavra no grego para cura é terapia, que indica processo? Você vai ver que o profeta está oscilando, hora ele fica bom, hora ele fica ruim, hora ele fica bom. Nós não podemos desistir das pessoas. Ai, pastor, comecei a ajudar fulano, começou a melhorar, ai, desandou de novo, não estou nem aí. Não, gruda na pessoa, gruda na pessoa. Vamos continuar. O 14. Ele deu a mesma resposta. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Isso aqui mostra um pouco de ressentimento, falta de perdão, porque ele está repetindo a mesma coisa que está machucando ele. Ele não se libertou disso aqui. Eu já vi gente contando a mesma coisa, que nem o exemplo do alcoólatra que eu contei, 40 anos, e ele ainda preso na falta de perdão com o pai. O 15, disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, Jeú filho de Nissim ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, Abel-meolá ungirás em teu lugar. Sabe o que isso está querendo dizer? E com isso eu encerro. Depois de Deus ter animado e feito tudo que podia ter feito com ele, Deus ele introduz ele para o caminho dele. Deus começa a dar uma direção. Você vai voltar para o teu caminho. Você vai voltar para o lugar de onde você veio. Você precisa voltar. Você se distanciou de lá. E Deus dá 3 ordens para ele. Olha aqui para mim, eu estou encerrando. Você vai ungir um rei sobre a Síria, um rei sobre Israel, e você vai colocar um profeta no seu lugar. Quando ele fala a primeira ordem, que era ungir um rei da Síria, ele estava falando o seguinte: você vai consertar aquilo que está ruim do lado de fora, do seu país, do território do lado de fora. Depois você vai consertar, você vai colocar um rei sobre o teu país. Fala do conserto do lado de dentro. E depois ele falou: você vai ungir alguém no seu lugar. Fala do conserto em si mesmo. 3 níveis de conserto. Às vezes nós estamos com problemas fora da nossa casa, dentro da nossa casa ou com a gente. Deus ele encerra o problema do profeta Elias dando essa direção para ele. Você vai voltar para o teu caminho e você vai consertar aquilo que está fora da sua casa, aquilo que está errado na sua casa e aquilo que está dentro de você. Consertar, gente, não significa resolver o problema. Lembra dessa irmã que eu falei que ela tinha uma filha com um problema de depressão? E ela disse assim: pastor, quanto tempo isso vai durar? Eu falei: eu não sei, pode durar mais 1 mês, pode durar a vida inteira. A questão é, ela é sua filha, não é? Ela falou: é. Você decide amar a sua filha? Deus desiste de mim, de você quando nós erramos? Ela disse: não. Eu falei: então você vai amar e não vai desistir.
2 ou 3 meses que ela não desistiu da filha, que ela demonstrou amor e começou a entender que o problema não era frescura, era sério, a filha ficou boa. Sabe o que foi interessante? Todos os problemas que aconteciam na casa, começou a consertar. Problema de bagunça, de desordem, falta de cooperação. E tudo que estava ruim com ela mesma, por causa dos problemas da filha, começou a ser consertados. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você, mas mais do que isso, eu quero que você saia daqui olhando para as pessoas, amém? Olhando para as pessoas. Eu sou muito observador. Esses dias eu estava na faculdade e entrou uma amiga minha, ela entrou cumprimentando todo mundo, todo mundo cumprimentando ela. E eu lá do fundo, ela deu um oi assim para mim, fez assim, aí eu apontei para ela e fiz assim, vem cá, senta aqui. Aí ela sentou, o professor estava na mesa já, mas só estavam 5 minutos para começar a aula, ela sentou do meu lado. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá. Eu olhei de novo, tem que perguntar 2 vezes para o brasileiro, né? Você pergunta para o brasileiro, quer comer? Ele fala, não, obrigado. Não, vamos comer. Ele, então eu como. Aí come até a mesa. Aí eu perguntei para ela, ela falou assim, tá tudo bem realmente? Aí o olho lacrimejou já. Tá tudo bem. Eu comecei a conversar um pouco com ela. Eu disse assim para ela, o que aconteceu? Ela falou, as coisas da nossa vida parece que nunca funciona, nunca anda. E Deus me deu algumas palavras e eu fui conversando com ela. Ela não está com depressão não, mas eu conversei com ela e ela se sentiu animada. Quando ela saiu para o intervalo, ela fez assim para mim, estou melhor, obrigado. Tem muitas pessoas à nossa volta, muitas, olha para mim. Não vou para lá não, que senão vai sair o negócio da câmera aqui. Deixa eu ficar aqui quietinho aqui. Ó, Renan, lembrei. Estava com medo já, né, Renan? Nós precisamos ser mais observadores, mais detalhistas. Sabe o que é triste? Todos esses velórios, eu já fiz mais de 60 velórios já. Sou novo, mas já fiz mais de 60 velórios. E de todas as pessoas que se suicidaram, sempre vem a mesma pergunta a mim. Pastor, aonde eu errei? O que nós poderíamos ter feito? E eu nunca digo nada, sabe por quê? Porque a pessoa já está morta. E você colocar peso sobre a pessoa, você deveria ter ido no médico, você deveria ter ido no psicólogo, você deveria ter feito isso, você não poderia ter... Não adianta mais ficar falando. Eu falo, irmão, não fica pensando o que deveria ter sido feito. Vamos orar, colocar na mão de Deus, acabou. Um dia a gente pode conversar, aqui não é a hora, aqui não é o lugar, fica bem. Você fez o melhor que você podia? Fiz, então tá bom. Mas sabe, é triste, porque a maioria dos casos que eu acompanhei eram coisas que eu estava alertando. Não deixa sozinho, faz assim, faz cozido, faz desse jeito. Eu estou falando isso porque deixa eu te falar algo. Você sabia que Ibitinga, a nossa cidade aqui, até uns anos atrás, eu não sei se ainda era a cidade que mais morria pessoas por suicídio, por enforcamento no Brasil. No Brasil. É triste demais quando a gente recebe a notícia que alguém se matou. É triste demais. Então, por favor, fique atento. Olhe os teus amigos, olhe você. Esses dias atrás, no final do ano passado, eu comecei a notar que eu estava diferente. Eu fiquei uns 14, quase 20 dias ruim, sem ânimo para nada, não tinha condições para nada. E eu comecei a entender, eu falei, eu estou entrando para um processo depressivo. Eu tive que bloquear muitas coisas que eu estava fazendo, eu tive que interromper algumas coisas que eu estava fazendo. Eu falei, se eu não parar com isso, se eu não parar assim, você precisa se conhecer e falar, não, olha, se eu continuar pensando isso, se eu continuar me isolando, se eu continuar fazendo isso, se eu continuar tendo esse tipo de comportamento, eu sou um sério candidato a desenvolver um quadro ruim. Amém? Baixe sua cabeça.
Pai, Senhor, nós temos falado tanto de ser cheios do Espírito Santo ultimamente, e de buscarmos os dons espirituais, e nós nos esquecemos que o propósito de ser cheio do Espírito Santo e de ter os dons espirituais é ser uma bênção na vida das pessoas. O Senhor não precisa dos nossos dons, porque foi o Senhor que deu para a gente. E se nós somos cheios do Teu Santo Espírito, é porque o Senhor nos encheu. Senhor Deus, nós queremos ser jovens, cheios do Teu Santo Espírito com propósito. Nós queremos transbordar a alegria do Senhor. Nós queremos ser agentes de cura, de transformação na vida de outras pessoas. Pai amado, nos dá sabedoria para encaminhar os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta. Espírito Santo, se tem alguém aqui dentro com ansiedade, com depressão, ou desenvolvendo um processo depressivo, que o Senhor possa entrar na vida dessa pessoa, e que ela possa abrir a boca e pedir ajuda, e aceitar a ajuda. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que a nossa juventude, que a nossa geração possa ser sarada, que a nossa geração possa ser curada. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Olha aqui para mim. Certa vez Jesus estava passando por um caminho, ele viu uma figueira. Ele viu uma figueira, e a Bíblia diz que na figueira tinha muitas folhas. E a figueira, quando tem folhas, é a época do fruto. Então a Bíblia fala que ele, procurando entre as folhas, não encontrou fruto. Ele não encontrou fruto. Ele procurou e não encontrou. Sabe o que a figueira estava passando a mensagem? Eu estou com fruto. Eu estou com fruto. Era uma aparência. Quando Jesus procurou, não tinha nada. Ela tinha a aparência de que estava saudável, ela tinha a aparência de que estava produzindo fruto, mas não estava produzindo nada. O que Jesus disse? Seca e morre. Aquela árvore morreu. A gente pensa que Jesus, ele desceu do céu para nos ensinar a matar a árvore no grito, e não foi. Ele foi dizer para a gente: não viva de aparência. Não viva de aparência. Por isso que ele disse para os fariseus: olha, vocês são bonitos por fora, mas por dentro está tudo ferrado. Nós precisamos abrir a boca. Abrir a boca. Eu vou ficar aqui depois do culto. Se você precisar, eu quero conversar com você. Amém? Tem algumas psicólogas aqui da nossa igreja, a gente conhece, a gente pode te encaminhar. Tem até uma aqui no culto. Não vou deixar constrangido e envergonhado. Mas se você quiser, me procura, eu já te apresento e a gente vai ver o que pode fazer por você. Feche os teus olhos. Pai, eu abençoo esses jovens, essas pessoas que aqui estão, que realmente possamos ser pessoas diferentes em tempos tão difíceis. Senhor Deus, nos usa dentro de casa, na academia, na escola, na faculdade, no trabalho, no curso, aonde estivermos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.